Sabe o que você vai aprender aqui agora? Você vai aprender anatomia clínica. Como você vai aplicar a anatomia do antebraço de uma forma que você consiga reconhecer lesões nesse compartimento do antebraço aqui. Primeira coisa, você vai fazer a muca aí, ó. Faz o muca, eu vou te ensinar a palpar as estruturas aqui, ó. Essa região que vocês têm aqui, ó, anterior, é o seguinte, ó. Faz autopalpação aí, ó. Vocês vão fazer o seguinte, eu quero que vocês reconheçam estruturas, ó. Vocês têm aqui na parte medial uma estrutura com mais resistência, nessa porção aqui, ó. Nessa porção lateral, uma estrutura também com mais resistência e entre elas tem um buraco aqui, ó. Esse buraco aqui é chamado fossa cubital. Aqui é a fossa cubital. Ela tem um formato de V. Então eu vou colocar aqui a fossa cubital. Ó. Ela tem um formato de Vzinho. Isso aqui é chamado fossa cubital. Se vocês enfiarem a mão aí na fossa cubital de vocês, ó, faz o seguinte, ó, segue minha orientação aqui, ó. Vocês estão aqui com a mão direita. É que depende também. Se você é canhoto ou é destro, eu sou canhoto. Então comigo o negócio é diferente. Faz isso aqui, ó. Tenho a mão aqui que vai ser avaliada. Com essa outra mão, o que eu vou fazer? Eu vou enfiar a mão aqui, ó, na fossa cubital. Fazer uma muca aqui, ó. Faz isso em você pra você ver, ó. Por isso que a autopalpação é importante, ó. Quando vocês fazem a muca aqui, ó, vocês vão sentir que tem um cordão grosso aqui, ó, nessa parte medial da fossa cubital de vocês. Aí eu pergunto pra você aí, o que é isso aí? Quando você aperta assim, isso é osso ou é tendão? E aí, o que vocês acham disso aqui, ó? É uma estrutura que tem uma baita de uma resistência aqui, ó, que ela penetra no antebraço, ó, e a gente consegue palpá-la nessa região da fossa cubital aqui, ó. O que seria essa estrutura que tem aqui, ó? Se eu enfiar o dedo aqui, ó, se vocês perceberem, ó, eu tô fazendo a força aqui, ó. Tomara que eu não arranque isso aqui fora. O que é isso que é endurecido aí? Tem a galera que acaba confundindo as coisas e acaba achando que isso aqui é estrutura óssea, tá? Porque é uma estrutura resistente. Isso é um tendão. Isso aqui é o tendão na inserção do bíceps, tá? Porque o bíceps tá vindo aqui no braço, ó, isso aqui é o músculo bíceps braquial. Então é interessante que vocês palpem em vocês tudo que vocês forem fazer em anatomia, porque assim, ó, se aqui eu tenho a fossa cubital, aqui eu tenho o bíceps braquial e eu consigo, vocês estão vendo que eu tô colocando o dedo aqui, ó, do meu bíceps, ó, eu encontro uma estrutura no meio do bíceps. Isso aqui é o sulco bicipital, ó. Eu já tô acostumado a achar no meu aqui, ó. Mas é importante que vocês pratiquem a autopalpação, ó. Tá vendo que tem um buraco, ó, tem um vão no meio do meu bíceps, ó. Esse vão que tem no meio do bíceps aqui é chamado sulco bicipital, porque ele vai dividir aqui a cabeça curta, que ela é mais medial e ela vai vir aqui pro processo coracoide, e eu tenho a cabeça longa, que ela é mais lateralizada, e ela vai subir ali para ter origem no tubérculo supraglenoidal. Então a gente vai ter aqui uma estrutura proveniente do braço já, aqui na fossa cubital, que é o tendão do bíceps, tá? Esse aqui é o tendão da inserção do bíceps. Eu quero que vocês façam o seguinte, ó, na autopalpação. Palpa o tendão do bíceps, começa a sentir as bordas dele aqui, ó. Vocês vão sentir que tem uma estrutura do bíceps que ela vai vir aqui para a porção do antebraço, tá? Então vocês vão sentir uma estrutura mais endurecida do bíceps vindo aqui para o antebraço. Isso é chamado aponeurose bicipital. A aponeurose bicipital é uma aponeurose proveniente do tendão de inserção do bíceps que ela vai se fundir com a fáscia do antebraço aqui, tá? Então o bíceps ele tem função importante tanto para o braço quanto para o antebraço. Tanto parte funcional de movimentação quanto parte anatômica de inserção. Eu quero que vocês façam o seguinte, ó, em relação à palpação, ó. Faz a força aí no antebraço de vocês, faz força mesmo. Palpa aqui essa região medial aqui, ó. Eu quero que vocês sintam uma coisa, ó, bem devagarzinho aqui, ó. A zona de palpação é com esses dois dedos aqui, ó. Vocês vão palpar aqui o antebraço bem devagarzinho, ó. Essa palpação é legal quando vocês estão fazendo força aqui, ó. Sabe por quê? Quando vocês estão palpando o antebraço, vocês estão sentindo que por baixo da pele vocês estão sentindo uma coisa que parece uma areia, parece uma coisa arenosa, parece que tem uma areinha entre a pele de vocês que tá aqui, ó. Isso aqui é pele de velho, tá? Eu palpo a pele aqui, só que por baixo da pele eu consigo sentir uma estrutura que ela tem essa consistência, parece que tem uma areinha entre a pele e os músculos do antebraço. Sabe o que é isso? Isso é a fáscia do antebraço.
antebraço, vocês conseguem fazer manipulação miofacial. Entre a pele e os músculos, vocês têm as fáscias. E a fáscia do antebraço é uma fáscia que se funde ao tendão do bíceps aqui. Então, quando vocês fazem força no bíceps aqui, ó, eu tenho aqui o tendão do bíceps e aqui logo depois da fossa cubital, ele vai fazer uma curva aqui, formar a aponeurose bicipital. Eu consigo palpar a minha aqui, aí ela se fundiu com a fáscia do antebraço. Então, é bem interessante vocês palparem essa estrutura distal. Então, a primeira coisa que vocês encontraram aqui na fossa cubital é o tendão do bíceps. Vocês acham o tendão do bíceps? Olha que interessante, eu tô em supinação, ó. Eu tô dessa forma, minha mão tá assim, ó. Aí eu consigo ver o bíceps aqui. Se eu fizer o movimento contrário agora, faz a pronação. Tenta achar o tendão do bíceps agora aí pra você ver. Você vai ver que o tendão do bíceps ele muda de lugar agora. Porque o bíceps, a ação do bíceps no antebraço, ela depende do movimento de supinação, ó. Olha a diferença, ó. Quando você tá em supinação, polegar apontando pra fora, o bíceps tá durão lá, tá bonitão. Aí quando eu faço esse movimento aqui, ó, sumiu. Como molengão aqui, ó. Por quê? Porque o bíceps é um supinador. Você testa a ação do bíceps em supinação. Então, quando vocês estão em pronação, ó, praticamente o tendão do bíceps ele some. Porque o movimento de flexão agora do cotovelo, quando vocês fazem esse movimento aqui, ele vai ser sentido pelo músculo braquiorradial, que é esse aqui, ó. Então, o músculo braquiorradial vai ser importante para vocês determinarem a fossa cubital aqui, ó. Então, essa fossa cubital aqui, dada lateralmente aqui, ó, pelo músculo braquiorradial. Isso aqui é o músculo braquiorradial, ó. Então aqui está o braquiorradial. Ele vai fazer esse limite lateral da fossa cubital aqui, ó. O músculo que vai fazer esse limite medial da fossa cubital é o pronador redondo. Então aqui a gente pode fazer uma divisão clara e bem definida aqui, ó, no antebraço, ó. Tem uma divisão clara e bem definida agora, em dois compartimentos, ó. Eu tenho aqui um compartimento anteromedial e aqui um compartimento póstero-lateral. Então eu tenho um compartimento anteromedial e nesse compartimento anteromedial eu tenho 8 músculos. Então eu tenho um compartimento anteromedial com 8 músculos e o compartimento póstero-lateral com 12 músculos. Esses dois compartimentos são importantes, sabe para quê? Para você determinar como funciona a parte clínica do antebraço e do cotovelo. As doenças mais comuns que a gente tem aqui no antebraço e no cotovelo são as tendinites e epicondilites. Então eu vou deixar aqui, ó, nesse plano para vocês entenderem melhor. Então funciona assim, ó. Toda vez que a gente vai fazer um teste funcional para qualquer parte que seja, vocês têm que estimular a ação dos músculos desses compartimentos. Então eu quero que vocês vejam uma coisa. Quando eu apertar esse compartimento aqui, olha que legal, ó. Eu vou apertar aqui esse compartimento. Olha o que vai acontecer com os meus dedos, ó. Eu não tô forçando a barra não, tá? Eu tô deixando minha mão quietinha, minha mão tá quietinha. Agora eu vou apertar aqui, ó. Vou apertar o antebraço, ó. Vocês nunca trollaram a galera no laboratório de anatomia? A galera novata chega lá no laboratório, vocês apertam o antebraço do cadáver, ele mexe sozinho a mão? Pô, não acredito, cara. Que tipo de trote vocês dão na galera, meu? Aí tá aqui, ó. Se eu apertar aqui, ó, eu fecho a mão, ó. Porque aqui estão os tendões flexores. Então isso é uma coisa importante. No compartimento anteromedial, vocês encontram os tendões flexores. Tendões flexores, eles vão apontar para essa parte anterior aqui, tá? Então, por isso, quando vocês apertam, pode apertar em vocês aí. Vocês vão ver que vocês fazem uma leve flexão da mão e flexão dos dedos também, ó. Então, toda vez que vocês apertam esses tendões, vocês vão ver que vocês fecham a mão. Quando eu aperto o compartimento póstero-lateral, ó, é que eu aperto os dois. Vou apertar aqui, ó, compartimento póstero-lateral, ó. Aí, dependendo do local que eu aperto, os tendões, eles se estendem. Por quê? O compartimento posterolateral aqui, ó, eu tenho meus tendões extensores. Isso aqui é importante para você determinar alguns diagnósticos aí, tá bom? Por exemplo, tendinite de extensores. Se você sabe que os extensores vão para o compartimento posterior aqui, a tendinite dos extensores, ela tende a doer nesse compartimento aqui da mão, ó, de antebraço e mão. É o local, é a área de dor referida das tendinites de extensores. E as tendinites de flexores, evidentemente, elas vão doer no compartimento anterior aqui, tá? Então é importante que vocês levem em consideração essas características, tá? Vocês têm que fazer essa tatuagem que a gente está fazendo aqui, senão não dá certo. Então, uma das coisas mais importantes de vocês entenderem a anatomia prática do antebraço é determinar principalmente o diagnóstico tendinites do antebraço, tá? Que elas evoluem para a mão. Se você tentar palpar pulso aqui no sulco bicipital, você
não vai encontrar nada. Só que se você vier aqui, ó, faz o muque, você vai contornar o bíceps. Onde o bíceps acabar aqui, no limite com o braquial e o tríceps, ó, você solta o bíceps, ó. Pode palpar com esses dois dedos, ó, você sentindo o pulso da artéria braquial aqui. O pulso da artéria braquial a gente sente aqui. Apesar de que quando a gente afere pulso, afere pressão, vocês colocam aqui o estetoscópio e ele vai captar, porque ele é muito sensível, tá? Mas se vocês querem captar melhor, coloca um pouquinho mais para lateral aqui, ó. É tipo uma areia quando vocês encontram a face. É uma emoção encontrar a face, tá? Não é para qualquer um, tá? Vocês têm aqui os dois compartimentos do antebraço, bem diferenciados aqui, tá? Um posterolateral e um anteromedial. Quantidade de músculos de cada um dos compartimentos. Saber exatamente qual músculo é qual aqui não vai ajudar vocês nesse momento e nem na parte clínica, tá? O que vai ajudar vocês é saber o conjunto das coisas que tem aqui. Se você sabe que o conjunto anteromedial é flexor, como que você faz para entender, para você fazer um teste e entender se a pessoa tem uma tendinite de flexores? É super fácil. Você vai pedir para a pessoa, né? É que eu não consigo dar a mão para mim mesmo. Você vai pedir para a pessoa apertar a sua mão e quando ela aperta a sua mão, o que é apertar a mão? Apertar a mão é um ato flexor. Preensão da mão, o que é isso aqui? É uma flexão forte. Então, se eu pedir para a pessoa apertar a minha mão, ela fez uma flexão. E se eu sentir, né? Se a pessoa sentir dor nesse compartimento, quando aperta a sua mão, isso é positivo para tendinite de flexores. A tendinite de extensores, o que a gente faz? A gente faz o movimento contrário. Eu coloco a mão aqui e peço para o camarada fazer o movimento de extensão, que aí ele vai sentir dor aqui. Uma outra patologia que eu quero que vocês conheçam é a epicondilite, tá? Então é o seguinte, ó, eu quero que vocês façam o seguinte, lembra que vocês têm aqui, ó, a fossa cubital? Então aqui tá a fossa cubital. Se eu pegar aqui o ponto onde eu tenho a saída aqui do pronador redondo, nessa região medial do cotovelo, vocês não precisam nem palpar, vocês conseguem ver isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma bolinha, isso aqui é um ponto ósseo. Essa bolinha aqui, ó, é chamada epicôndilo medial do húmero. Aqui tá o epicôndilo medial do húmero. O epicôndilo medial do húmero, vocês estão vendo que eu tenho aqui 8 músculos no compartimento anteromedial? Desses 8 músculos do compartimento anteromedial, 5 se originam aqui, ó. Quase todos os músculos do compartimento anteromedial se originam no epicôndilo medial. Por outro lado, nessa região lateral aqui do cotovelo, ó, vocês têm aqui a fossa cubital, eu tenho aqui o músculo braquiorradial, e eu quero que vocês vejam, ó, já está marcado em mim aqui, ó. Vocês estão vendo esse ponto aqui, ó? Isso aqui é o epicôndilo lateral do húmero, ó. O epicôndilo lateral do húmero, ele é o ponto de origem da maior parte dos músculos extensores. Todos os músculos extensores superficiais aqui do antebraço, eles se originam no epicôndilo lateral. Quando vocês forem fazer um estudo dirigido, vocês vão pegar aquelas tabelas de músculos e vão ver assim, quais desses músculos se originam no epicôndilo lateral? Aí você vai anotar lá, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, um monte de músculos se originam aqui. Tanto que quando eu faço esse movimento aqui, ó, eu vou fazer esse movimento dos dedos, ó. Olha aqui, ó. Olha que incrível isso, ó. Quando eu faço esse movimento, ó, esse movimento de extensão, ó. Tá vendo aqui meu antebraço, ó? Faz isso em você, ó. Olha lá. Significa que esses músculos extensores, ó, quando eu faço extensão dos dedos, ó, e extensão do punho também, ó, esses músculos ficam marcados nesse ponto aqui, ó. Você pode ver a diferença, ó, dos músculos que eu tenho aqui se originando no epicôndilo lateral e aqui acima deles o músculo braquiorradial aqui, ó. Ele se origina um pouco acima desses músculos. Mas é interessante vocês perceberem isso, ó. Quando vocês fazem a movimentação do antebraço, ó, em extensão, vocês conseguem ver o movimento desses músculos aqui, ó. Tanto que se eu pegar aqui os tendões deles, ó. Olha lá o dedo estendendo. Porque são tendões que estão nessas regiões aqui. Eles atravessam essa região do antebraço através do epicôndilo lateral. A importância dos epicôndilos na parte clínica é o seguinte. Vocês sabem que esses músculos aqui são extensores e se originam no epicôndilo lateral. Então, se eu pedir essa movimentação aqui, ó. Se o camarada fala para mim assim, nossa, eu sinto uma dor absurda à noite nesse compartimento aqui do antebraço, você já sabe que é o compartimento extensor. Olha como a parte clínica é importante. Olha como pensar clinicamente é importante. E o conhecimento da anatomia também. Se a pessoa fala para você que a dor dela é nesse compartimento aqui, que compartimento é esse, ó? Tá escrito aqui, ó. É o compartimento posterolateral. Tem 12 músculos. Esses músculos são os músculos do grupo extensor, ou seja, se a pessoa tá com dor nessa região, que movimento eu peço? Extensão.
porque eu vou fazer um teste de estresse para saber o quê? Se doer do antebraço para a mão, isso é uma tendinite de extensores. Se o cara sentir uma dor bem no epicôndilo lateral aqui, isso é chamado epicondilite lateral ou cotovelo de tenista. Quando você faz isso, se você tem um estresse aqui nessa região de origem desses tendões e ele tiver uma epicondilite, quando você fizer isso, a dor que o cara sente concentrada no epicôndilo lateral é uma coisa absurda. Então dói muito. Olha só, para você, pensa clinicamente. Por que você está aprendendo anatomia? Por causa disso aqui, ó. Se o camarada chegar para você e falar, eu tô com dor nesse compartimento do antebraço aqui, ó, e ele irradia para a palma da mão, o que você vai pedir? O que eu sei sobre esse compartimento aqui? Que é o compartimento anteromedial, tem 8 músculos e esses músculos são predominantemente flexores. Ou seja, o que eu vou pedir para o cara fazer? Ou para ele apertar a minha mão, ou para ele fazer esse movimento aqui, ó, resistido. Então, ele vai fazer esse movimento e eu vou resistir. Quando ele fizer isso, se a dor ocorrer do antebraço para a mão, é positivo para tendinite dos flexores. Se quando a gente pede esse movimento resistido de flexão e a dor é concentrada no epicôndilo medial, isso é positivo para epicondilite medial, famoso cotovelo de golfista. Eu não conheço um que joga golfe. Não sei vocês, mas eu não conheço um, enfim. Mas não tem problema. E outra coisa legal aqui, ó. Tá vendo essa coisa aqui, a pontinha do cotovelo? Vou ter que tomar banho hoje. Tá vendo a pontinha do cotovelo? A pontinha do cotovelo chama o lécrano. Aqui eu tenho epicôndilo medial. O que passa entre os dois aqui? Já tomou um choque? Aqui passa o nervo ulnar, ó. Esse aqui é o famoso túnel cubital. Tá? Às vezes o túnel cubital ele estreita, é um túnel osteofibroso, ele dá uma estreitada e comprime o nervo ulnar nesse ponto aqui. Então é um ponto de passagem do nervo ulnar. Às vezes o nervo ulnar tá gerando algum problema na mão, quando a pessoa tem formigamento e dormência na borda ulnar da mão, o problema é relacionado ao nervo ulnar, tá? Vocês podem perceber que existem alguns problemas provenientes do antebraço que eles refletem para a mão. Por quê? Porque eu tenho dores referidas. Quando dói um músculo ou um tendão, ele tem uma área de dor que espalha. Isso é chamado dor referida. Então, a dor referida dos músculos flexores, qual que é? Compartimento anteromedial e palma da mão. A dor referida do compartimento posterolateral é referente ao dorso da mão e à região posterolateral do antebraço. A dor referente à epicondilite lateral se dá quando eu faço esse movimento de extensão resistida e a dor se dá bem no epicôndilo lateral. E a epicondilite medial se dá quando eu peço um movimento de flexão e a dor é concentrada nesse ponto. Você vê que eu consigo reconhecer vários tendões aqui, ó. Quando você faz isso aqui, é que na verdade isso aqui do ponto de vista clínico não vai mudar muito para você, mas olha só, esse aqui é o tendão do flexor ulnar do carpo, o FUC. Quando eu faço isso aqui, ó, se eu fizer esse movimento aqui, ó, vocês estão vendo que aparece um tendão aqui bem no meio do meu antebraço, ó? Esse aqui é o tendão do palmar longo. E se eu fizer essa força aqui, ó, vai aparecer um outro tendão, é que fica um tendão entre o palmar longo e o FUC. É o tendão do flexor radial do carpo. Essas coisas é mais pro conhecimento de palpação, tá? Mas olha só, palmar longo e aqui o FUC, ó, flexor ulnar do carpo aqui, ó. Tá? Na verdade, você tem que saber que isso aí é um compartimento flexor. Então é importante que você saiba disso. Sabe que tem na verdade existem 3, mas 2 são mais comuns, tá? Compressões nervosas aqui na região do cotovelo, que elas refletem na mão, dão dor irradiada na mão. Uma é a síndrome do túnel cubital aqui, onde eu tenho a compressão do nervo ulnar no cotovelo, nesse ponto, que é aqui que a gente bate o nervo ulnar e dá aquele choquinho na mão. Vai acontecer com vocês de novo, tá? Mais alguma... Vocês acham que, eu já bati o nervo ulnar e nunca mais vou bater. Vai sim. Da próxima vez que vocês baterem, vocês vão sentir que vai dar um formigamento e uma dormência nessa borda ulnar da mão aqui, ó. Ela é mais sensível na parte palmar, porque a inervação palmar ela é muito mais precisa, tá? Aqui na região do dorso vocês acabam nem percebendo, mas toda essa região aqui, tanto dorsal quanto palmar da mão, na borda ulnar, é área de inervação do nervo ulnar. Então, quando dá aquele choquinho que tá pegando o nervo ulnar aqui no túnel cubital. Aqui eu tenho aqui no antebraço também, quando o nervo mediano penetra aqui no braço e ele vai atravessar a fossa cubital,
ele atravessa a fossa cubital no meio das duas cabeças do pronador redondo. E às vezes o pronador redondo, ele dá uma esmagada no nervo mediano. E aí a pessoa tem sintomas de síndrome do túnel do carpo. É interessante isso, porque às vezes o problema no nervo mediano é no cotovelo. Aí você faz todos os testes para síndrome de túnel do carpo e dá negativo. É lógico que vai dar negativo. Você tem que fazer também o teste do pronador redondo, tá? Que você vai fazer uma pronação seguida de uma flexão. E aí isso vai ser um teste de estresse pro nervo mediano se ele estiver sofrendo uma compressão aqui no antebraço. A compressão do nervo radial aqui no cotovelo, ela se dá no canal do supinador, tá? O nervo radial, ele passa, quando ele atravessa aqui o cotovelo, ele vai atravessar através do canal do supinador. Não sei se vocês já viram, vocês ficam decorando a origem e inserção de músculos, mas o músculo supinador, nas suas origens, ele tem uma caverninha assim. Aquela caverninha para passagem do nervo radial. E às vezes aquela caverninha, ela dá uma fibrosada e aperta o nervo radial. E aí costuma ter o sintoma de mão caída ou perda de força de extensão da mão. Então a gente pode ter a compressão dos 3 nervos que vão para a mão aqui na região do cotovelo também. Do nervo ulnar no túnel cubital, do nervo mediano entre as duas cabeças do pronador redondo e aqui do nervo radial no túnel do supinador. Então isso é importante aí para vocês também. Então toda vez que vocês pegarem um paciente que tem alguma alteração no antebraço, vocês já vão pensar clinicamente assim, ó. Se a dor é no compartimento flexor, pede flexão e vê a área de dor. Se é tendinite de flexores ou se é epicondilite medial. Quando a dor é no compartimento extensor, no posterolateral, pede extensão resistida. Verifica se dói na área dos tendões, tendinite, ou se dói localizado no epicôndilo lateral, epicondilite lateral. Se a pessoa sentir formigamento e dormência na mão e nenhum sinal que você fizer para túnel de carpo ou para canal de Guion der positivo, vocês vão fazer esses testes aqui no cotovelo, tá bom? Então é a área de dor referida dos músculos e a área de dor irradiada dos nervos dessa região aí.